Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Thalita, graduanda de Letras, meu último semestre. Aproveitando que semana passada rolou o webinário de políticas públicas, nós elaboramos uma palestra com o tema behaviorismo. E para dar andamento nesse assunto, eu conto com a participação dos meus colegas, a Amanda, a Ana Luísa e o senhor Wilson. Para dar início e start da nossa palestra, lembrando, galera, que a gente está ao vivo pelo YouTube, tá? A gente está contando com a participação dos nossos colegas. E eu já começo, o start da nossa palestra é uma pergunta sobre quem sabe o que é behaviorismo. A Natasha respondeu aqui. Bom, para ela, behaviorismo é o estudo sobre os nossos comportamentos. Tem um conjunto de abordagens que propõe o comportamento observável como objeto de estudo. Muito bem colocado. O nosso colega Marcos pediu uma ajuda para pronunciar a palavra. Vocês podem, Sr. Wilson? Sim, behaviorismo. O H é aspirado e o A tem um som de E. Behaviorismo. E vem do inglês da palavra behavior, que significa comportamento, maneira de agir. Pessoal, mais uma dúvida aqui dos nossos colegas. A Natália está perguntando se é behaviorismo ou behaviorismos, no plural. Dentro do estudo do behaviorismo, existem diversas vertentes, então, se você quiser falar só sobre o estudo do comportamento, é behaviorismo. Se você quiser falar como um todo, todas essas vertentes juntas são behaviorismos, no plural. Legal, aproveitando, aqui na nossa palestra, a gente vai abordar o behaviorismo metodológico e o radical. Dos estudiosos, o psicólogo John Watson e o Frederick Skinner. Eu acho que para a gente dar início nessa discussão, é interessante se a gente buscar o resultado que a gente tem no momento que a gente procura sobre behaviorismo. Em uma teoria psicológica, é uma teoria ou método de investigação da psicologia que procura examinar de modo mais objetivo o comportamento humano e dos animais, dando ênfase nos fatos objetivos, ou seja, as estimulações e reações, sem fazer o recurso à introspecção, ou seja, sem procurar as causas internas do fato, apenas as expressões externas. E na linguística, que é uma doutrina apoiada na psicologia e proposta inicialmente por Anne Bloomfield. E depois por Skinner, obviamente, que é um dos que a gente está tratando aqui, que aí busca explicar os fenômenos da comunicação linguística e a significação da língua nos termos e estímulos observáveis. Esse resultado é exatamente o que a gente vai encontrar no Google, se a gente procurar agora, nesse exato momento, o significado de behaviorismo. Mas é claro que aqui no nosso webinar a gente tem o intuito de explicar melhor para vocês o termo. Com uma linguagem mais objetiva, mais clara, do nosso cotidiano, né? Que se adapte ao nosso cotidiano. Isso. Então, nós tivemos alguns pensadores com conceitos diferentes, né? Alguns falando da forma, outros do lado da psicanálise propriamente dita, né? E alguns dizendo que se refere só ao corpo, outros não podem só a mente, outros não podem separar uma coisa da outra, né? Gilbert Riley disse que o comportamento ele é psicossomático, você não pode separar, ele é uma parte integrante da outra, né? Então, para você, todo o seu comportamento está envolvido tanto o seu corpo, né? Você se expressa com o seu corpo, você se expressa com a sua linguagem, você se expressa com a mente mandando ordens, né? E para que isso ocorra. Então, eu estou bem de acordo com o Gilbert Riley, tá? E o Albert Bandura também colocou um aspecto seguinte, ele faz uma pergunta, por que imitamos, né?
Aliás, essa pergunta vamos fazer para o pessoal que está aí nos assistindo, que está participando também. Por que nós imitamos? Por que esse comportamento imitativo? O nosso colega Tcheliton falou que não sabe, pediu uma explicação, se o senhor puder. Principalmente, nós tivemos estudos agora há poucos dias e falando sobre Bauman, né? E Bauman é um pensador recente, né? Que estava conosco até agora, e ele escreveu sobre a pós-modernidade, né? Então, como que as pessoas estão agindo na pós-modernidade, né? Há muito um lado de um individualismo exacerbado, né? As pessoas estão voltadas para si mesma. Então, o socioculturalismo está perdendo o seu sentido original. Então, as pessoas estão pensando em si mesmas. E por que elas pensam? Porque elas olham para as outras e querem imitar o que as outras fazem. Então, aquele fulano lá, ele é famoso, aquele fulano ganha muito dinheiro, aquele jogador de futebol, aquela cantora, né, a tal pessoa se veste assim, tem carros, iates, e as pessoas querem imitar. Não tem, não consegue, mas na cabeça dela, ela acha que pode e começa a tentar imitar. E então, totalmente voltado, por exemplo, para o consumismo, né? Então, as Senhor pessoas... Wilson, a Dani, a nossa colega Dani, ela mandou um comentário aqui falando que é muito observado essa reação nas redes sociais. As redes sociais são um exemplo vivo dessas coisas, né? Sim. Porque as pessoas estão, na verdade, estão se perdendo, né? Tanto que o Bauman, após escrever sobre a responsabilidade social, a ética no pós-modernismo, ele escreveu sobre o mundo líquido. Então, o mundo está se desfazendo na individualidade. Tá? Esse é um assunto sério. Isso faz parte do quê? Do comportamento das pessoas. Agora a gente vai falar um pouco sobre o behaviorismo metodológico, que foi criado em 1913. Foi o ponto de partida da ciência behaviorista. Watson, seu fundador, estava interessado em estudar comportamentos reflexos e considerava que coisas como pensamentos e emoções deveriam ser estudados pela psicologia, pois eram fenômenos que não podiam ser observados. Não deveriam ser estudados pela psicologia, perdão. Vocês concordam com isso? Vocês acham que não pode ser observado realmente? A Dani fez um outro comentário aqui sobre isso. É um pouco polêmico, inclusive. Ela disse que, na opinião dela, não tem como, de fato, observar, porque existem aquelas amigas que não são amigas, que gostam, demonstram que gostam e, na verdade, não gostam. Mas, Dani, exatamente... Volta lá, por favor. Aí é que entra a observação. Aí que entra a observação do comportamento, tá? Quando você observa, você vai perceber, essa pessoa ela vai demonstrar determinadas coisas, mas em determinados momentos ela vai se perder, ela vai revelar o que é. Sim. Comportamento reflexo, pode falar, Ana. Eu acho que, assim, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, é que nós podemos, sim, observar diversos comportamentos sociais, porém, apenas alguns conseguiremos fazer isso de maneira simplória. Outros precisaremos de uma base muito maior para poder fundamentá-los. Acho que aptos à reflexão, à observação, a realmente documentar esses comportamentos reflexos, estamos aptos, desde que nascemos. Como o senhor Wilson mesmo disse, nós somos seres humanos, e seres humanos copiam. Nós aprendemos isso na nossa grade evolutiva. Nós aprendemos a copiar para nos igualar. Consequentemente, a gente vive numa sociedade onde temos muitas pessoas com semelhanças, mais semelhanças do que diferenças. Sendo nos estilos que curte, nas coisas que faz, né, consigo mesmo. E eu acho que, assim, a gente precisa levar em consideração que os comportamentos reflexos, eles são, sim, aptos de observação, digamos, por pessoas comuns. Elas não precisam ter uma grade curricular extensa, nem nada disso.
Elas precisam apenas de um embasamento para entender onde aplicar o que elas observaram, entendeu? Para não ter um estudo, não ser um estudo sem fundamentos, também um estudo sem objetivos. É por isso que o estudo do comportamento, por exemplo, nós falamos que ele tem uma influência de uma carga genética, o indivíduo nasce com uma determinada carga genética do pai, da mãe, ou às vezes dos avós também, né? E ele vai ter uma tendência para revelar alguns comportamentos de acordo com a carga genética. Mas também, principalmente hoje, se fala do meio, né? Então, um grupo social, uma comunidade que está, por exemplo, na periferia, que não tem recursos, que tem dificuldades, vai ter um determinado comportamento. E olhando sempre para quem? Para aqueles que estão num outro grupo social considerado numa classe mais alta, né? Do próprio grupo social, a própria sociedade coloca e faz essas diferenças, né? Então, hoje, que nós procuramos falar muito sobre inclusão, infelizmente está havendo muita exclusão, né, no meio. Os comportamentos reflexos são aqueles que a gente não consegue segurar, como a salivação, bocejo, espirro. Esse tipo de comportamento foi muito estudado pelo behaviorismo metodológico, principalmente através de processos chamados condicionamento reflexo. Pode passar, Ana. A gente tem a participação especial agora da Mini. Só um minutinho, galera, que eu vou chamar a participante especial. Vamos ver se ela está com humor para isso, tá? Okay. Mini. Vem aqui, vem. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Bem-vindo. Bom, pessoal, nós contamos com a participação da Mini, né, para fazer o nosso experimento. Ela foi a nossa cobaia, né, que seria o comportamento reflexo. Aí a dica para vocês fazerem esse experimento, para vocês terem esse estudo, procure um estímulo que provoque uma ação reflexa em um organismo. Exemplo, um bom estímulo pode ser um alimento que desencadeia a salivação no cão. O alimento é o estímulo e a salivação é a ação reflexa que responde a este estímulo. Agora, com o estímulo neutro, né? Com o estímulo neutro, que no caso pode ser qualquer coisa que não vai estimular nenhuma reação no cão. Como o barulho de uma sineta. Se toda vez que você oferecer um alimento ao cão e fizer o barulho com a sineta, com o passar do tempo, ele começará a salivar simplesmente ao ouvir o barulho da sineta, mesmo que nenhuma comida seja oferecida. O som da sineta, que era o estímulo neutro, virou um estímulo condicionado, ou seja, um estímulo capaz de desencadear aquele comportamento de salivação que antes só era iniciado pela comida. Esse tipo de condicionamento era o tipo de fenômeno estudado pelo behaviorismo metodológico. E outro condicionamento aqui, outro tipo, né, outro exemplo que a Thalita deu sem perceber para a gente, foi esse Mini vem. A Mini já sabe que tem que vir, né? Depois dessa criação de tempos, ela já sabe que precisa vir, não precisa... Exemplo do cotidiano. Muito bom. O behaviorismo radical, 1945, estudado pelo Skinner, está interessado em estudar o comportamento operante, muito diferente do comportamento reflexo. Além disso, o behaviorismo radical não exclui o estudo das emoções, pensamentos e outros fenômenos que não podemos enxergar. Já é um outro caso agora, né? A gente já reflete um pouco sobre as emoções, sobre como a gente... Como eu posso dizer? Como a gente lida, né, com o nosso dia a dia emocionalmente, que a gente acaba... estímulos, né? Isso, que a gente acaba levando muito em consideração o que o próximo ao lado está pensando da gente, o que ele está achando, não é?
De que forma o posicionamento de outra pessoa em relação às nossas atitudes ou algum comportamento nosso influencia nas nossas atitudes. Eu acho que uma coisa que a gente pode exemplificar para deixar um pouco mais claro é quando você tem aquela sua amiga que ela sempre tem algumas atitudes que não são muito boas e você, talvez não esteja funcionando. E a partir do momento ela entende que na situação em que você olha para ela, você não precisa de palavras. Ela entende que a maneira como você olha para ela é uma maneira para ela estacionar o comportamento dela, uma maneira dela parar o comportamento inadequado que ela está tendo para aquela situação. Isso é muito comum, por exemplo, quando você vai para uma balada. Nossa, quando você vê a sua amiga bebendo uma, duas, você já fica meio preocupada, você olha... Já dá uma olhada, né, Ana? Tipo, se controla. Exatamente. Então, essa questão do radical que a gente coloca aqui é o fato da maneira como se muda o comportamento radicalmente, dada uma circunstância social. O senhor Wilson vai dar um exemplo aí na prática para a gente. Pode passar o na prática, isso aí é como o Skinner, né? Frederick Skinner estava colocando para nós o conceito dele, né? E ele procurou aplicar esse estudo à educação. Então, como ele está voltado para o racional, para as emoções, ele entende que, a partir do momento que você olha para o infante, da primeira infância, e você começa a trabalhar com ela, tentar fazer com que ela ganhe gosto, né? Que ela tire gosto, que ela goste, que ela olha, puxa vida, eu vou estudar, eu adoro isso, e passa a adorar, ela vai desenvolver esse comportamento para o lado positivo. Tanto que ela depois vai passar a estudar até sozinha, por conta dela, por iniciativa dela. Então, o Skinner é defensor desse aspecto, de você aplicar a educação na mais tenra idade e fazer com que procurando fazer com que ela tome gosto pelo estudo. Tem um outro slide agora que a gente vai colocar para vocês para explicar um pouco mais sobre o condicionamento radical, que foi o que o Sr. Wilson enviou para a gente. Comportamento operante, desculpa. O exemplo aí nós temos o camundongo, né, o ratinho, que ele, a partir do momento que ele clica na barra certa, ele vai ganhar um pedacinho de queijo, ele vai ter um prêmio por aquilo, e ele vai se acostumar. É claro que isso aí é meio que um sarcasmo, né? Ironizo, pressiono barra em troca de comida, né? E ele acaba sendo induzido a fazer isso aí. Uhum. E a partir do momento que existe o raciocínio, que é o outro lado, não é o caso do rato, então você já parte para um interesse, né? Olha, pressiono barra em troca de comida. Ele já está desenvolvendo uma iniciativa própria, né? E quando nós falamos, por exemplo, também da piada, né? Por exemplo, o indivíduo, ele está num grupo, tomando uma cerveja com um grupo de amigos, né? E de repente um deles conta uma piada e o pessoal ri, né? Todos gostaram da piada. Isso faz com que automaticamente a mente dele começa a trabalhar que ele pode contar outras piadas e as pessoas vão gostar. Ele se sente estimulado, né, Sr. Wilson? Estimulado, tá? Aqui nós temos um slide que mostra uma coisa que nós podemos imaginar, né? Nós temos o Skinner de um lado, convidando o Freud, que está dialogando com ele, né? E ele disse, Freud, una-se ao behaviorismo e dominaríamos o universo como grandes amigos, né? Aquele convite interesseiro, né? Aí o Freud, muito radical, né? Eu nunca vou me unir a você. Aí ele, quer tomar um sorvete? Eu talvez me una a você. Então, existe um jogo de interesses, né? Tá? Agora, essa comparação, né, entre os dois, será que os nossos telespectadores entenderam a diferença? Acredito que sim,
Porque não fica tão difícil se a gente for parar para pensar, com imagens a gente consegue ter uma compreensão muito maior. Se a gente for parar para pensar, você nunca vai se juntar a uma pessoa que tem um ideal diferente a você. Mas você vai mudar facilmente o seu ponto de pensamento se essa pessoa tiver um pensamento próximo ao seu, correto? Você tem um comportamento radical, você muda o seu comportamento porque aquilo, aparentemente, no momento, é algo que você sinta que possa acontecer e não teria nenhum problema, e para você é algo confortável a seguir. O Tieriton deu mais um exemplo aqui. Ele disse que o estímulo que ele tem para acordar cedo todos os dias, para ir trabalhar, é o salário. Tá certo. É o estímulo de todos nós. É o estímulo válido, né? Pode passar. Agora a gente vai falar um pouco sobre o behaviorismo na educação. Senhor Wilson, o senhor pode dar alguns exemplos para a gente, como isso funciona dentro da sala de aula? Nós até agora falamos de comportamentos, né? Falamos sobre várias situações e tal. E como nós vamos observar, como nós vamos desenvolver. Infelizmente tivemos alguns problemas com a nossa conexão, nosso servidor caiu, mas retornamos para terminar nosso webinário. E passo a palavra ao senhor Wilson. Então, nossa ideia, o nosso propósito é falar do behaviorismo na educação, né? Aplicado à educação. O Watson tem uma assertiva que diz que a educação é um elemento muito importante, capaz de transformar os indivíduos. Então, o behaviorismo nos remete a uma alteração de comportamento, de um binômio que nós conhecemos como professor-aluno, né, no processo de aprendizagem. Então, lembramos, nesse sentido, de Paulo Freire, a necessidade de nós refletirmos. Então, Paulo Freire diz: refletir é um comportamento que transforma o egoísmo em solidariedade. Tá? Então, aplicar, estudar o behaviorismo e aplicá-lo na educação é um propósito de transformação. Eu acho que uma coisa que é bem interessante é que os próprios professores, eles acabam estando nessa teoria, né, nessa situação, apenas pela observação que eles fazem de seus alunos. Se a gente for levar em consideração um professor que consegue compreender com as expressões faciais que um aluno não conseguiu entender ou que não conseguiu aprender o que ele estava explicando. Querendo ou não, isso é uma capacidade de observação que é defendida no behaviorismo. Ele trata o comportamento desse aluno. A maneira como aquele professor é tão acostumado a ver reações básicas desse indivíduo, e no momento em que ele explica algo novo, né, algo com uma nova temática, ele vê que o aluno não consegue refazer aquelas expressões de compreensão, de que está acompanhando, que está entendendo. Basicamente, ele está aplicando essa teoria, esse conceito, no próprio ato do ensinar. Skinner é radicalmente contra o castigo do aluno, né, por pensar que isso pode fazer com que o aluno se afaste. Eu concordo também, acho que isso faz com que o aluno se sinta desmotivado a estudar, entre outras coisas. A gente vai terminar o nosso webinar agora, a gente agradece a participação de todos vocês. Pode finalizar, pessoal, pode se despedir. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação, pela colaboração, pelas perguntas. E paciência. Agradecer também por terem prestado atenção. E paciência que tiveram conosco. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.